Amém. Pode se sentar, amados. Eu peço desculpas à igreja, ao pastor, pelo meu atraso. Nós viemos direto do trabalho, mas felizes porque sabíamos que chegaríamos aqui e seríamos recarregados nas nossas forças e energias. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa: hoje o Senhor quer incentivar você a viver santidade. Amém. A Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Quantos querem ver o Senhor aqui? Haverá um grande dia e nós passaremos por um tribunal, e a Bíblia diz que depois desse tribunal nós reinaremos com Jesus. Nós reinaremos com Ele. Amém ou não amém? Amém. Tiago 1,12 fala assim, que é bem-aventurado o homem que persevera durante a provação, que passa pela aprovação perseverando. A este é dado a coroa da vida. A coroa da vida será dada àqueles que reinarão com Jesus. Aonde, pastor? No céu? Não, no céu já tem um rei, é Deus. Nós reinaremos com ele aqui na terra. Como é que vai ser isso? Outro dia a gente fala disso. Outro dia a gente fala disso. Mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia agora no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 9. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Esse texto aí, que a gente vai ler, ele é o segredo da nossa vida, tá? Ele é o segredo da nossa vida. Eu acho até que o pastor David recebeu isso em porção dobrada. Vocês vão entender por quê. A Bíblia diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A gente vê o pastor David aqui mergulhado na unção do riso, a gente tem certeza que ele recebeu essa porção dobrada, de unção de alegria. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria de que você me acompanhasse numa oração, para que nada viesse nos roubar nessa noite, amém? Meu Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Esta não é uma palavra de homens, essa não é uma palavra, Senhor, de mente humana, mas é uma palavra que vem do Senhor. Pai querido, o teu povo nessa noite busca a resposta do Senhor. O teu povo nessa noite veio para ouvir a voz do teu Espírito. Eles não vieram ouvir a minha voz, Senhor. Eles não vieram ser alvo do meu conhecimento, do meu intelecto. Eles vieram para ser alvo do milagre do Senhor. Então, meu Deus, que eu possa funcionar desta maneira na direção dos teus filhos. Pai querido, que o desgaste do dia, que as tarefas, as atribuições, tudo que nós passamos durante o dia, não interfira naquilo que o Senhor tem para o teu povo agora, Senhor. Que o teu povo não seja alvo de uma palavra vã, de uma palavra desnecessária, mas que o teu povo esteja com os ouvidos abertos, e que os ouvidos dos teus filhos sejam ungidos, assim como eu peço que o Senhor unja os meus lábios, para que de mim saia aquilo que o Senhor quiser, na direção dos teus filhos. Que esta palavra sirva, Senhor, para edificar a tua igreja, para aperfeiçoar os teus santos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Aleluia. A nossa vida cristã, pode se sentar, a nossa vida cristã, ela é comparada como uma corrida. Aqui no Paraná não tem muito, pelo menos desde que eu estou morando aqui, eu não vejo muito ênfase nisso. Lá em São Paulo, final do ano, tem uma corrida lá no final do ano chamada Corrida de São Silvestre. Ela é até televisionada, passa acho que em rede nacional e tudo, mas como o negócio acontece lá, então lá é igual Copa do Mundo, né? Todo mundo se prepara para assistir a Corrida da São Silvestre. Sempre acontece na virada do ano, né? No último dia útil do ano, ou é no primeiro, sei lá. E aí acontece. E aí começa 1000 pessoas correndo e no final sempre tem um queniano que ganha, né? Toda a vida foi assim. Acho que uma ou duas vezes que eu vi um brasileiro ganhar, mas no final sempre quem ganha é um queniano, né? Ou alguém lá daquelas bandas da África lá, conterrâneo meu, né? Um daqueles pretinhos lá que ganha normalmente essa corrida. A nossa vida, ela é comparada a essa corrida. Você vê que é uma multidão correndo rumo ao céu, sim ou não? Sim ou não? Você está correndo rumo ao céu, nós estamos remando na mesma direção, tem que ser assim, né? Mas acontece que a gente vai percebendo que ao longo da vida, né, assim como numa corrida, o cansaço vai tomando conta da pessoa e eles vão desistindo no meio do caminho. Eles vão parando no meio do caminho, uns passam mal, uns caem, né? Acontecem uma série de coisas. Aí mesmo no livro de Hebreus, abre comigo ali no capítulo 12. Aí mesmo em Hebreus, capítulo 12. A gente vai dar uma viajadinha aí nesse capítulo aí. E aí no final dessa mensagem eu prometo a você que você vai entender por que nós lemos Hebreus 1:9, tá? Prometo a você. E me cobra se eu não fizer isso. Então, o capítulo 12 fala assim, ó. Portanto também nós, a partir do versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, em algumas versões está aqui, cuidadosamente, nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por enquanto, para aí, não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí que a gente vai viajar aí. Aí o que acontece? Veja o que a Bíblia fala. Que para a gente perseverar correndo essa carreira que nos está proposta. Qual a proposta que Deus tem para nós? Que a gente percorra uma carreira que é o nosso chamado, e nós somos pilhados nisso todos os dias, nós somos chamados nisso todos os dias, né? E Deus nos propõe para a gente percorrer esse trajeto. Mas ao longo dessa corrida, alguns pesos vão tomando conta de nós. Às vezes é o cansaço, às vezes é o desgaste, às vezes é uma doença física ou espiritual, às vezes é uma raiz de amargura, é um rancor, é uma falta de perdão. Tem algumas coisas que vão pesando em nós, e na nossa caminhada, nessa corrida, a gente vai parando. A gente vai parando de correr. Então a gente percebe que assim como numa corrida, né, alguns que se preparam mais, né, normalmente os quenianos, se preparam mais. Você vê que os caras são bem magrinhos, eles se depilam inteiro, né? Uma vez eu fui assistir essa corrida, nossa, 200 anos atrás, eu fui com meu pai, e minha mãe separou do meu pai, eu tinha 9 anos, então você imagina, tem tempo para burro, e eu lembro disso. Aí eu cheguei lá, e eu vi que o cara que ganhou, né, eu não lembro qual era a nacionalidade dele, mas devia ser um queniano. Ele liso, não tinha um pelo no corpo, pastor, um pelo no corpo, não tinha nem cabelo, tinha a cabeça assim, raspada, né. Eu falei, nossa, mas que esquisito. Por quê, né? E aí, meu pai, ele serviu no exército, né? Meu avô, por parte do pai lá, os homens por parte do meu pai, a grande maioria deles, ou foram militares ou serviram no exército de alguma forma, né? E meu pai falava assim que eles se depilavam porque o pelo do corpo atrapalhava na hora da corrida, né?
sei se você já reparou nas Olimpíadas, os nadadores também são assim, né? Eles se depilam inteiro, porque os pelos, por incrível que pareça, a gente pode achar que é loucura, mas eles entendem e deve ter alguma explicação muito técnica para isso que não nos interessa agora, mas eles se depilam para que o pelo não atrapalhe. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, mas que loucura. Então o cara se prepara o ano inteiro, a dieta, o corpo, o pelo do corpo, para que não haja nada que impeça ele de chegar em primeiro lugar na linha de chegada. A nossa vida, ela é assim, ela deveria ser assim. Nós estamos correndo uma carreira, e a Bíblia fala assim que nós temos uma nuvem de testemunhas que estão de olho em nós. Essa nuvem de testemunhas são as pessoas lá fora que não são cristãs e que sabem que você é cristão, e eles olham para você e eles se espelham na sua vida, eles se moldam a sua vida. E aí, essa nuvem de testemunha exige que eu e você se desembarace de todo o peso do pecado. Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado nos torna pesados. Nos torna pesados. Às vezes você não tem problema nenhum assim grave, mas a gente anda cansado. Você anda cansado, desgastado. E aí quando você vai orar, você vai buscar no detalhe, aí você fala, nossa, realmente tem alguma coisa esquisita acontecendo na minha vida. A Bíblia fala para nós nos desembaraçar dessas situações que cuidadosamente nos assedia. Cuidadosamente nos assedia. Então, a Bíblia fala, lá em Hebreus 1:9, já vou cumprir minha promessa agora, que nós fomos ungidos com óleo de alegria mais do que aos nossos companheiros. Sabe o que Deus está falando para nós? Deus está falando assim, ó, existe algo diferente em você que outros não têm. Que outros não têm. O mundo acha graça, ou eles só encontram a graça da vida quando bebem, quando fumam, quando se drogam, quando se prostituem. Nós achamos graça na vida porque nós estamos vivos. Nós acordamos e aí a gente dá risada por isso. A gente fica feliz por isso. A gente passa, não tem aquela canção que fala assim, vou passando pela prova dando glória a Deus, é bem isso. Porque existe uma unção sobre nós, que os nossos amigos não têm. Muitos dos nossos parentes não têm. Muitas pessoas no meio da nossa família não têm essa unção. Não tem. Essa unção diferenciada. Só que Hebreus 12:1 fala que, para que esta unção prevaleça e faça valer aquilo que Deus tem para mim, eu preciso me desembaraçar de tudo que o pecado causa em mim. Porque existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Uma nuvem de testemunha. E você pode buscar na tua memória aí, você que trabalha, estuda, ou mesmo que você não trabalhe nem estude, mas na sua casa mesmo, você sai para comprar um pão. Aí você encontra pessoas na rua, e essas pessoas que você encontra na rua, de alguma forma, essas pessoas estão olhando para você. De alguma forma essas pessoas estão reparando em você. Elas reparam em como está seu cabelo, elas reparam se você está muito ou menos maquiada, ela repara se você está de calça ou saia, ela repara o tamanho da saia, se a saia é curta, se ela é justa, se ela é comprida, se ela vai no joelho, se ela é longa, se ela é... O pessoal repara. Repara. E essas coisas, talvez para nós que conhecemos a palavra, muitas dessas coisas não têm impacto nenhum. Mas na vida daqueles que são testemunhas de nós, tem impacto. O apóstolo Paulo, ele diz que eu e você somos como uma carta viva, escrita ao mundo, e o mundo lê a palavra olhando para mim e para você. Então, para que eu possa entrar debaixo dessa unção, e eu possa correr essa corrida livre, eu tenho que começar a prestar atenção em Hebreus 12:1. O meu testemunho. O versículo 1 ele fala de testemunho. Testemunho.
de ser modelo. De ser modelo. Nós somos pilhados aqui no ministério a dar lugar a Deus, né? A fazer a obra. A fazer a obra. E assim, não tem reservas, né? Todo mundo tem alguma oportunidade de trabalhar em alguma área da igreja. Todo mundo tem. Se não chegou seu momento ainda, querido, creia, vai chegar. Vai achando que você vai ficar aí sentadinho, descansando a vida inteira. Já já Deus pega você. Em algum momento vai chegar. Agora olha que coisa. Não tem como nós sermos governo, né? Servo, trabalhador da obra, né? Sem que seja modelo. Olha o que Deus fez. Deus estabeleceu 12 tribos. Uma das tribos ele falou assim, ó, esse povo aqui ninguém mexe. Esse povo aqui não vai fazer o que todo mundo faz. Esse povo aqui, eles são separados, como todas as tribos, eles têm os anciãos, eles têm a liderança, eles têm as famílias nobres lá, eles têm tudo que todas as outras tribos têm. Mas esse povo aqui, eles foram chamados para o serviço da obra, que era o povo de Levi, a tribo de Levi. E a essa tribo Deus falou assim, ó, as outras tribos, preciso olhar para vocês e olhar para vocês como modelo. Então o livro de Levítico, quando Moisés escreve esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dando para nós uma orientação, falando assim, ó, para servir, precisa ser modelo. O meu primeiro pastor, ele falava assim, ó, quem serve, serve, quem não serve, não serve. E aí parece um trocadilho bobo, mas eu ficava pensando nessa frase. Eu ficava pensando nessa frase. Minha primeira função na igreja foi cooperador, na igreja do Evangelho Quadrangular. Minha primeira função. Eu ficava assim também. E eu ficava orgulhosíssimo de mim. Porque eu ficava ali em pé. Não acontecia nada. Mas eu estava lá. Eu ficava mega orgulhoso de mim mesmo, assim. E aí acabava o culto, eu voltava para casa, eu falava, meu Deus, trabalhei que nem um camelo na igreja. Papo furado, não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Mas eu estava feliz demais com aquilo ali. E aí o pastor falava, quem serve, serve, quem não serve, não serve. Ele falava assim, ó, quando você é chamado para servir, você entende coisas como essa daqui, não importa o que você vai fazer, você vai ficar feliz com aquilo ali. Porque você tem uma unção de alegria em porção maior do que aos teus companheiros. As pessoas olham lá para você e falam, qual a graça de ficar em pé ali? Talvez para quem assiste não tenha nenhuma... Obrigado, meu bem. Não tenha nenhuma graça, mas para quem está ali servindo, é outra vida. É outra vida. Aí eu chego às vezes aqui, ou a pastora, ou a Jéssica, o pastor, dá algum comando ali, aí pastor, como é que vai ser? Eu falo, então, eu sei lá como é que vai ser. O que o senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Ó Jéssica, o que você falar para eu cantar, eu vou cantar. Não interessa, quero servir. Que eu quero servir. Porque há essa unção. Mas para que a gente desenvolva isso, é preciso ter esse cuidado com o testemunho. Agora olha o versículo 2. Versículo 2 fala assim, ó. Olhando firmemente, cutuca alguém aí e fala assim, ó. Olhando firmemente. Firmemente, hein? Não é de qualquer jeito. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, Pai eterno. Então não é só ter fé, ou melhor, não é só ter testemunho, mas é preciso ter fé para suportar essas adversidades. Nessa corrida, rumo à linha de chegada, vai vir os pesos, vai vir os desafios, vai vir uma série de coisas que vai tentar te parar. Você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Autor e consumador.
Jesus é aquele que criou a fé e é ele que cumpre o que a fé provoca. Olha que loucura! Ele não só fez a fé, mas ele te deu a fé e aí ele cumpre aquilo que a sua fé traz à existência. Não é um negócio doido? Porque olha só, a fé que eu estou falando não é aquela que a gente fica no ponto de ônibus, ou quando você chama o Uber, aí você fica lá na porta de casa esperando o Uber chegar. Não é essa fé. Porque você sabe que o Uber vai vir, você sabe que o ônibus vai passar ali. O aplicativo até te fala o tempo que vai levar para ele chegar. Isso não é fé. Isso é uma fé, mas é uma fé natural. Essa fé que a Bíblia fala é aquela fé que assim, ó, você quer algo, você deseja algo, você ora por algo, você não sabe de onde vai vir, você não sabe quem vai fazer, você não sabe qual vai ser a maneira de aquilo acontecer, mas acontece que você sabe que vai acontecer. A Bíblia diz assim que a fé, ela é o firme fundamento. Hebreus 11, versículo 1, salvo engano. É o versículo 1 fala isso. Porque o versículo 6 vai falar assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o versículo 1 fala que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu creio, certeza daquilo que eu espero. Sem fé, querido, nós não vamos conseguir suportar as adversidades da vida. O versículo 3 fala assim, ó: considera, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Que loucura! Olha, considera atentamente. O versículo 2 e 3, ele está falando para nós assim, ó: foca em Jesus. Olha para Jesus, esquece o restante. O queniano, ele fala, onde é a linha de chegada? Eu vou percorrer quantos quilômetros? Vou correr 30 quilômetros? Onde é a linha de chegada? Ah, é lá na rebimboca da parafuseta, lá longe lá. Beleza, eu vou chegar lá. Ele só tem na mente dele, ele só vê na frente dele aquela faixa escrito assim, ó, chegada. E ele sai correndo e vai. Ele não olha para o lado, ele não está nem aí. O cara vem chegando, perdendo as forças, com a língua de fora, se arrastando, mas ele chega. E eu e você precisamos olhar para Jesus, precisamos ter como alvo o céu e falar, eu vou chegar, não importa o que aconteça. Eu vou chegar, e eu não quero chegar de qualquer jeito não. Eu quero chegar, eu quero que o Senhor Jesus me chame e fale assim, ó, neguinho, vem cá, eu vou te dar a coroa da vida porque você vai reinar comigo. Você vai reinar comigo. Então não é chegar de qualquer jeito, é chegar chegando, como diz o outro. Aí o versículo 3, ele nos ensina, ele nos motiva a criar um desvínculo, uma inimizade com o mundo. Porque ele fala, olha atentamente para aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Porque Jesus estava ali pregando o evangelho, curando pessoas, e tinha gente dele, contra ele. Tem um momento que ele vai ministrar lá na terra dele, lá, e o negócio não acontece, o povo não crê. Aí ele fala, olha, porventura é possível o profeta ter honra na sua pátria? Não. Então se nem Jesus teve honra na pátria dele, que dirá nós, né? A gente quer chegar nos lugares e a gente quer ser bem recebido, sim ou não? Mas não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Ora, a vossa luta, versículo 4, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Meu Deus, aqui é forte. Alguém aqui já tomou uma facada por amor a Jesus? Alguém aqui já foi chicoteado por amor a Jesus? Já foi apedrejado por amor a Jesus? Você recebe crítica, isso eu tenho certeza que você recebe. Eu fui o último da minha casa a aceitar Jesus. Uma família, na época, nós éramos em 7 irmãos. A minha mãe mais 7 filhos. Eu era um dos 7. E eu fui o último a aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus, maravilha, foi uma benção, todo mundo, que benção, glória a Deus, vai parar de dar trabalho, graças a Deus. Aí daqui a pouco, eu comecei a receber crítica. E quando eu vim para o Paraná então? Você é doido, você é maluco,
Deus não está falando isso para você. Eu tenho certeza que Deus não está falando isso para você. Então eu vou lá e se realmente não tiver, eu volto. Ué. Ocorre que eu vim, e aí agora eles são obrigados a engolir que realmente Deus falou, hein? Caramba, você até casou lá, que loucura. Colocou as estacas lá, não sai mais de lá. Não, mais fácil vocês virem embora para lá agora. Agora, tomar chicoteada ou facada, pedrada, igual Estevão, Paulo, isso não aconteceu com a gente ainda. Mas o versículo 4, ele fala para nós que a nossa luta, ela precisa ser de sacrifício nesse naipe aí. Nessa vibe. O queniano, a linha de chegada está ali, ó, 10, 15 metros dele. Ele não tem mais força, pastor. Ele vai se arrastando, ele não olha para o lado, ele não olha para trás. Ele vai se arrastando, porque o foco dele é atravessar a linha de chegada. Nós passaremos por aflições. Jesus nos precaviu disso. Ele disse assim, olha, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele foi para a cruz, queridos. Ele sofreu chicoteada, cuspida, flechada. Ele derramou todo o sangue por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a carreira que estava proposta para ele era cumprir aquilo que o Pai tinha determinado para ele. E mesmo no momento que uma possível desistência bateu a porta, ele disse assim: seja feita a tua vontade. Então, você pode lembrar aí de situações que você talvez tenha se decepcionado no meio da corrida, mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus passou por coisa bem pior e ele não desistiu. E ele é o nosso modelo, amém? E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Diga, eu sou filho. Fala com convicção, eu sou filho. Ele me ama. Meu pai me ama. Fala. Isso, guarda essa verdade, não deixa ninguém mentir para você com uma mentira diferente dessa verdade que Deus está falando para você agora, tá? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Que forte isso aqui, hein? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito amor, muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Alguém aqui quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus? Então você tem que dobrar seu joelho todos os dias e falar para Deus assim: Senhor, me corrija. Me corrija. Se os meus passos forem vacilantes, me corrija. Se as minhas decisões estão pautadas em mim mesmo, me corrija. Se os meus olhos estão vendo o que o Senhor não quer que eu veja, me corrija. Se os meus ouvidos estão ouvindo o que não é para eu ouvir, me corrija. Porque eu quero ser participante da santidade do Senhor. Eu não aceito menos do que ver a Deus quando chegar no céu. Eu não aceito nada menos do que isso. Porque mais é impossível, né? Mais não dá. Mas menos eu não aceito. Não, o mínimo que eu quero é ver a Deus. É o mínimo que eu quero. É o mínimo. E se para isso eu tiver que pagar esse preço de santificar a minha vida, então que assim seja. Então a Bíblia está falando para mim
que, além de testemunho, fé, inimizade com o mundo e sacrifício, eu preciso ter obediência à palavra. Obediência à palavra. É por isso que nós, né, não podemos vir para o culto e se contentar só com o que você ouve aqui. Não pode ser assim. Não pode. Nós temos pastores abençoadíssimos, uma liderança abençoada, maravilha, glória a Deus pela vida de cada um. Em todos os níveis. Todos os níveis. Mas essa liderança, ela é humana. Passiva de erros. E posso te contar um segredo? Você também é. Então a gente não pode se contentar com isso só. A gente tem que ouvir a instrução daqui, tem que sair daqui da igreja e falar: meu Deus do céu, eu preciso explanar mais isso aqui. Eu preciso aprender mais que isso aqui. Na terça-feira, a irmã Cidinha ministrou aqui e falou sobre os gadarenos, né? Ela mencionou um livro, né? E eu li aquele livro. Eu estava na expectativa de ela falar do final do livro. E aí ela falou assim: eu não li todo. Ah, irmã, caramba. O final do livro é tremendo. Quando vai falar, ela até fala assim: eu não sei a origem do gadareno. Aí quando ela falou assim: mas eu não li o livro inteiro, eu falei: então aguarda. Então aguarda, daqui a pouquinho você vai descobrir. Porque o livro, claro que o autor está dando uma conjectura ali, né? Porque a Bíblia não fala nada da origem dele realmente. Mas o autor, ele dá uma viajada ali, eu fui com ele no dia. Eu viajei junto com ele. Então, mas a gente sai daqui, eu preciso voltar lá e ver o livro e pegar a Bíblia e viajar naquilo de novo. Nós não podemos, nós precisamos nos aprofundar nisso aqui e obedecer isso que nós estamos nos aprofundando. Essa palavra não pode ser uma palavra motivacional só. A palavra de Deus, ela nos motiva sim, mas essa palavra precisa mudar a nossa vida, precisa provocar transformação em nós. Olha o que o versículo 11 diz. O versículo 11 fala assim, ó: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando você toma uma bronca do pai, né? Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Na hora que você recebe, aquilo dói, parece álcool caindo na ferida, né? Eu me lembro uma vez, eu me mudei, depois que eu fui ordenado pastor, eu fui para Ferraz, e eu pastoreava uma igreja lá. E aí um dia... Não, eu não era pastor ainda não, eu era líder de jovens nessa época. E eu não era dizimista. Eu era aquele dizimista meio capenga, sabe? Mês dizima, mês não dizima. Sabe? Não tinha entendido a ideia do dízimo. Aí um dia, o pastor ministrou sobre o dízimo, e eu não tinha dizimado naquele mês. E eu não tinha deixado de dizimar porque eu não recebi o salário. Eu tinha deixado de dizimar porque eu estava com um espírito de ladrão em mim mesmo, sabe? Desobediência pura. Aí, quando acabou o culto, eu fui falar com o pastor. Eu falei: pastor, caramba, então quer dizer que é assim mesmo? Então agora o senhor fica jogando indiretinha no altar? É desse jeito? Aí o pastor falou assim: filho, deixa eu te falar um negócio. A Bíblia, ela é igual mertiolate. Era pastor Gilmar também. Aí o pastor Gilmar falou assim: é igual mertiolate. Já ouviu falar de mertiolate? Agora na sua época, não arde, mas na minha época ardia. E quando a minha mãe passava mertiolate, ardia virado na gota. A palavra, ela é assim. A gente ouve ela. A palavra vem aqui, ministra a nossa vida e tudo. Mas tem coisa que a palavra diz que arde em nós. E a gente fica bravo. A gente fica achando que quem está lá no altar está conhecendo muito da nossa vida e está falando aquilo só para nos atingir. Mas não. Diante do eterno, eu conheço da sua vida o que você me permite conhecer. Fora o que você não me permite, faça a menor ideia. Não faça a menor ideia. E
e por favor entenda o que eu vou falar, não encare isso como um desrespeito, em nome de Jesus, também não me interessa. Não me interessa. Agora, o que me interessa? Jota, preciso que você me ajude em oração. Vamos para cima. Preciso que você se alegre comigo. Vamos para cima. Preciso que você chore comigo. Vamos para cima. Não precisa nem me contar o motivo. Só fala para mim, vamos chorar? Vamos. Eu sou desses. Acabou. Agora, a palavra é diferente, porque a palavra é Deus falando. É Deus falando. E aí ela cai como um álcool. Então, o álcool passou, se passar na pele e não tiver nenhuma ferida, vai passar tranquilo, igual água. Mas se tiver uma feridinha ali, por menorzinha que ela seja, o álcool vai arder um bocado. Vai arder um bocado. A palavra ela é assim. Aí o pastor Gilmar falou assim, então, se ardeu aí, é porque tem ferida aí. Vai se tratar dessa ferida. Vai curar ela. Só curar ela que está tudo resolvido, que não arde mais. E aí eu falei, olha, realmente... Então a palavra, quando ela é dita para nós, ela não causa alegria em nós, ela causa até meio que uma tristeza. Mas depois ela provoca em nós fruto de justiça. Sabe o que isso significa, fruto de justiça? Que Deus olha para você como um justo na terra. Olha que loucura. A Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer. Mas quando eu e você somos alvo do olhar de Deus com fruto de justiça, é porque Ele está olhando para você e vendo você como um justo na terra. Um justo na terra. A Bíblia fala que só teve um cara no Velho Testamento que foi salvo pela justiça de Deus. Todos os outros tiveram que derramar sangue, tiveram que sacrificar no altar para receber perdão de pecados. No Velho Testamento só havia perdão de pecados se houvesse derramamento de sangue. Tinha que um animal ser sacrificado para que houvesse remissão de pecados. Hoje não. Hoje nós somos salvos pela graça mediante a fé. Né? Mas a Bíblia diz que Abraão creu e a fé de Abraão foi imputada nele como por justiça. Então Deus salvou Abraão. Abraão, a gente vai chegar no céu e vamos falar, ó, Abraão foi o único cara que veio para o céu por justiça. Não precisou sacrificar para ser perdoado por Deus. Que coisa tremenda. E ele foi colocado na relação dos heróis da fé lá de Hebreus. E foi tido como pai de multidões. Nós somos descendência de Abraão. Então, essa palavra provoca essa dor em nós num dado momento, mas é para que haja em nós fruto de justiça. Fruto de justiça, porque nós estamos correndo na direção do céu. E nós não queremos chegar no céu de qualquer forma. A gente quer Gente, quando Jesus buscar a igreja, Ele não vai buscar nós para qualquer coisa no céu. A Bíblia diz que Ele vem buscar a igreja para que a igreja participe das bodas do Cordeiro no céu. É o casamento do noivo com a igreja. Já viu o casamento que não tem festa? Aí você vai falar, já pastor. Mas não fica um negócio estranho assim, quando não tem festa? O casal ele quer assar nem que for uma carne. Ele quer comprar ali um miolo de acém. Ele quer assar, nem que seja isso. Tem que ter festa. Agora você acha que no céu as bodas do Cordeiro vai ser de qualquer maneira? Meu amigo, eu quero me embriagar do Espírito Santo, quero ficar bem doido quando eu chegar no céu. Vocês vão ver só, que loucura que vai ser. Versículo 12 e 13. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha que coisa tremenda. Agora vem o incentivo de Deus. Versículo 14. Segue a paz com todos. Olha para quem está do teu lado aí e fala assim, ó, eu quero estar em paz com você. Ixi, desse jeito aí ele vai achar que você quer ser inimigo dele. Fala com vontade, eu quero andar em paz com você.
Isso, esteja em paz com o irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando eu estou em paz com você, qualquer raiz de amargura ela se desfaz. Quando nós não andamos em paz, fica gerando coisa dentro da gente, e a gente começa a derramar isso nas pessoas. Começa a derramar isso nas pessoas. Outro dia, lá em São Paulo, a pastora Ju foi ministrar numa igreja lá, e ela deu uma ilustração e aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Ela falou de se você tem uma jarra, uma xícara de café, né? Você tem uma xícara de café na mesa, cheia até a boca, e aí você esbarra na mesa, e aí derrama o café, o que caiu na mesa? Café. Por quê? Porque a xícara estava cheia de café. Então isso nos leva a pensar que só vai derramar de nós aquilo que tiver cheio em nós. Então se nós estivermos cheios de rancor, amargura, ódio, falta de perdão, doenças emocionais, se alguém esbarrar em nós, o que vai derramar? Essas porcariadas toda. Mas se nós estivermos cheios de Deus, cheios da paz de Deus, da santificação de Deus, se alguém esbarrar em nós, querida, a pessoa vai grudar em nós, vai falar, meu Deus, que maravilha, porque vai derramar paz, vai derramar o amor de Deus, vai derramar as coisas de Deus em nós. Queridos, 100% de nós, nós todos os dias somos alvo de alguma coisa ruim que derramam em nós. Todos os dias a gente passa por alguma situação assim. Mas aí cabe a nós decidir se eu vou permanecer sujo com aquilo que derramaram em mim, ou se eu vou me lavar no sangue do Cordeiro, para que aquilo que derramaram em mim, de ruim, permaneça ou não. Então Deus está falando para nós o seguinte, olha, vocês receberam uma unção de alegria, mais do que aos seus companheiros, você tem que andar agora pela rua com um sorriso no rosto, com um sorriso na voz. A vida não está fácil, pastor, eu sei que não, eu sei, mas aquela mulher, a Bíblia fala de uma mulher que o filho dela estava morto, gente, estava morto, e ela saiu de casa e falou, eu vou lá trocar ideia com o pastor, porque ele que veio aqui, orou e profetizou que eu ia ter filho, eu não pedi filho para ninguém, ele que veio aqui, então agora ele que resolve isso daqui. Ela passou pelo marido, o marido falou, e aí, está tudo tranquilo? Tudo vai bem. Onde você vai? Vou falar com o pastor, estou indo na direção do profeta. E ela foi, as pessoas perguntando para ela, e aí, está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo maravilha, e ela foi. Mas não estava tudo bem. Mas acontece que ela derramou daquilo que ela estava cheia. Ela estava cheia de Deus. Ela estava cheia de Deus. Então se essa declaração que você fez, ela é real, e você realmente, você quer alcançar a santidade para ver a Deus, como você disse no início do culto, essa palavra, ela te incentiva a viver em paz com todos, a cultivar a santidade, a zelar pelos irmãos na fé. Eu vou fazer de novo, tem gente que não gosta disso, mas eu vou fazer outra vez. Olha para alguém e fala assim, ó, eu vou cuidar de você. Mas tem, meu Pai eterno, vamos embora, pastor? O pessoal não vai cuidar de nós não. Fala assim, ó, eu vou cuidar de você. Isso, porque nós somos irmãos, sim ou não? Sim ou não, gente? Tudo bem, mas pastor, você é um pouquinho num tom mais exagerado que o meu, mas eu sou seu irmão, quer você queira ou não. E eu posso te contar uma coisa, nós somos irmãos de sangue. Que loucura. Nós somos irmãos de sangue. Somos irmãos de sangue. Eu estou me emocionando com isso aqui. Ó,
busque cura e libertação. E evita, isso aqui é grave, evita trocar dons permanentes por alegrias passageiras. A unção de alegria que nós recebemos de Deus. Foi Deus que deu essa unção para nós. Nós declaramos aqui que somos filhos de Deus, porque realmente o somos. Nós somos herdeiros dele e co-herdeiros de Jesus. O sangue de Jesus nos liga, nos faz irmãos de sangue. E nós temos algo que o mundo só experimenta quando recebe Jesus. O mundo só experimenta o que nós temos quando recebe Jesus. Não tem outro caminho. As pessoas enganam eles. Algumas pessoas estão me assistindo agora na live e estão recebendo essa verdade em casa. Muitos são enganados, porque o mundo fala assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Papo furado. A minha Bíblia, você pode abrir a sua vai falar a mesma coisa. Você que está em casa, pode abrir a tua Bíblia, vai falar a mesma coisa. Que só tem um caminho que nos leva até Deus. O nome dessa estrada por onde nós estamos percorrendo essa corrida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele que nos purifica, que nos justifica, que nos lava e nos remiu de toda sorte de pecado. Então Hebreus 12 fala, olha, se afasta de tudo que causa peso em você, porque você está correndo uma corrida em direção ao céu e nada vai te impedir, só se você der lugar a esses pesos que a vida dá. A esses pesos que a vida dá. E aí a gente fala, nossa pastor, mas é tão difícil a gente se desfazer dessas coisas. Olha queridos, eu quero dizer algo para você, olhando nos seus olhos. É difícil sim e pode ser até impossível. Pode ser até impossível. Mas o Evangelho de Lucas diz assim, que para o nosso Deus não existe impossíveis. Não existe impossível. Então nós não temos desculpa para quando a gente estiver se aproximando da linha de chegada, a gente falar assim, ó, não aguento, vou parar, eu vou desistir. Não, nós não temos desculpa para fazer isso. Não temos. Nós temos todos os recursos. Nós temos a unção da alegria, nós temos o poder de Deus sobre nós que nos santifica, nós temos um ao outro. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu quero contar com você quando eu estiver passando por alguma dificuldade. Eu quero saber que eu tenho realmente, que aquela declaração que a gente faz no Whats, graça e paz família, que aquilo não é um eufemismo, mas que aquilo é uma verdade. Eu quero contar com você. Eu vou atrás de você quando eu estiver passando por alguma dificuldade. E eu vou ficar muito chateado se você passar por alguma dificuldade e não me procurar. Você não encontrar em mim um refúgio de ombro para a gente chorar junto. Eu vou ficar chateado com isso. Porque nós temos todos os recursos. Nós somos corpo. Corpo. Nós até ensaiamos, não lembro se a gente cantou, mas ensaiamos uma música que fala isso. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade no grande amor de Cristo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Na beleza da tua santidade nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós glorificamos a tua presença neste lugar, ó Deus. Porque a tua palavra, ela vem como um bálsamo em nós. A tua palavra vem como um remédio que nos cura por dentro.
A tua palavra resolve coisas mal resolvidas dentro de nós. Senhor, alguns de nós chegou aqui hoje, Pai querido, como aqueles corredores no final da corrida, desgastados, cansados, esgotados, desistidos, mas a tua palavra nos incentiva a sermos indesistíveis. Indesistíveis. Senhor, nós colocamos a nossa vida, colocamos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Nós colocamos o nosso chamado, colocamos o nosso ministério, colocamos, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado diante do teu altar, para que o Senhor faça em nós e através de nós, conforme a tua vontade, meu Deus. Pai querido, que a tua palavra provoque em nós um desejo descomunal, um desejo insaciável de manifestar a alegria por onde eu passar. Por onde nós passarmos, nós derramaremos do amor do Senhor, nós derramaremos desta unção, nós derramaremos, ó Pai querido, deste mover. Pai querido, nós declaramos um tempo de avivamento sobre as nossas vidas, e não é qualquer avivamento, é um avivamento debaixo de uma palavra de reconstrução. Então, Pai querido, todos os muros que talvez estejam sem os alicerces, talvez estejam balançando em nossas vidas, Pai querido, que eles sejam derrubados e sejam feitos novamente pelo Senhor, agora de maneira intensa, de maneira fortificada, de maneira, Pai querido, revestida pelo Teu Espírito. E que se levante qualquer Zambalate Tobias, nós manifestaremos desta unção. Nós manifestaremos desta unção. E transbordaremos, ó Deus, transbordaremos. Ergue a sua mão direita para o alto assim, e fala assim: eu recebo, Senhor, esta unção de alegria, em porção dobrada, em nome de Jesus. Que você saia daqui e manifeste dessa alegria, manifeste dessa alegria, manifeste desta unção nas pessoas. Não permita que o diabo te roube. Não permita. Eu quero te contar uma coisa. Eu sei que alguns aqui gostam desse tema. Não sei quantos estudam ele, mas eu sei que alguns gostam. De batalha espiritual. Tem um princípio na batalha espiritual que ela fala assim, ó: todas as vezes que você sai, o diabo ele não age na vida de ninguém se ele não encontrar legalidade. Ele só vai agir se ele encontrar legalidade. O que é legalidade? Qualquer situação de pecado. Qualquer situação de pecado. Tá? Pecado abre legalidade para o diabo. Então todas as vezes que você sai do território legal, esse aqui é o território legal. Existe uma lei no mundo espiritual que torna este ambiente legal diante de Deus. Por isso que aqui a gente tem essa liberdade de se derramar na presença de Deus, sem se preocupar com nada. Embora muitos se preocupem com muitas coisas. Mas a gente pode fazer isso. Se derramar sem se preocupar. Quando você sai desse território legal, aí você chega em casa, você conversa com a esposa, com o marido, com o filho, vai jantar, vai assistir TV, sei lá o que você vai fazer. Aí daqui a pouco você fala: nossa, deixa eu pensar na palavra. E aí, cadê a palavra? Ué? O que foi ministrado? Qual foi o texto mesmo que leu? O que é que falaram lá? Isso significa que você foi roubado. Você sofreu um roubo de Satanás. Ele roubou a palavra de você. Porque agora nós oramos aqui, ouvimos a palavra, e o ambiente aqui agora está propício ao nosso favor. Ao nosso favor. Não é um conceito do pastor J. Se você depender do pastor J, você está enfiado dentro da água da salsicha. Agora, se você depende de Jesus, essa palavra, ela tem efeito sobre a sua vida.
e efeito poderoso sobre a sua vida. Então, unção de Deus, de alegria sobre a sua vida, querido, é para você meter o pé na porta mesmo do inferno e falar assim, ó, agora a igreja chegou e as portas do inferno não vai prevalecer. Amém ou não amém? Erga suas mãos para cima, aplauda ele bem forte e que Deus abençoe a sua vida.